Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia de Thomas Hobbes, né? A continuação das aulas anteriores, capítulo 1 da sensação, capítulo 2 da imaginação. Agora, continuando então a nossa leitura dos 5 capítulos, vamos para a próxima aula que é a 3. Nesta aula, falaremos sobre ela, dando já continuidade para a quarta aula e a quinta, então, que são postadas periodicamente, né, a cada 2 por semana e a cada todas as terças e sextas, é, no canal aqui para vocês acompanharem e aí para ajudar vocês, né? É, Gostaria de falar para vocês também, né, para quem quiser se inscrever no canal, por favor, fiquem à vontade, né, para se inscrever, ter a notificação ativada, pode ser notificado das aulas que virão, afinal terão aulas de todos os outros, além do Enem todinho, né? E a partir disso, vocês também podem conversar comigo. Vocês podem dar o seu like ou não, vocês podem fazer seus comentários ou perguntar coisas que vocês queiram para entender. O que eu estou fazendo agora é ler o texto com vocês para que vocês entendam, palavra por palavra, do que está dizendo Thomas Hobbes. Dentro disso, então, começaremos agora a nossa aula. E não se esqueçam de que vocês podem baixar aqui na primeira linha, em azul, aqui, clica ali e pega o textinho para você, que era o mesmo que estava na segunda, na primeira aula e na biografia, que foi a primeira de todas lá atrás. Antes da gente entrar somente nele e depois partir para Marilena Chauí. Então, dentro disso, né, pode pegar e vamos começar então a nossa terceira aula da obra do Leviatã, da primeira parte do Homem, de Thomas Hobbes ali e tal. Vamos lá, amigos. Aqui está o Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes com o seu texto Leviatã. O Hobbes, ele era inglês e ele nasceu no ano de 1588 e vai viver até 1679. Ele vai falecer aos 91 anos de idade, uma vida longa. O texto que a UFPR no digital publica, né, tá tudo certinho com um detalhe que atrapalha um pouco, que fala abril cultural, né, só que não era mais abril cultural em 88. 88 era nova cultural em 1978, e esse aqui, né, a copinha mais simples, né, as originais de 73 e 74 são lindas da abril cultural. Daí eu peguei o livro, né, eu comprei ele, né, eu já tinha várias edições dos Pensadores do Leviatã do Hobbes, então nada, não perco nada com isso, né, só ganho. E eu peguei e acabei copiando esse trechinho, né, esses 5 capítulos e colocando aqui e dando para vocês de presente. Aqui para vocês aqui podem pegar, fiquem à vontade. Então, dentro disso, amigos, o Hobbes pertence à filosofia moderna do século XVII, que é a era da ciência. Justamente essa era aí da ciência que veio para ficar. Dentro disso, nós temos essa ideia, né, de Thomas Hobbes, né, como Leviatã. Leviatã é isso aí, ó. Leviatã é esse gigante aí feito de pessoinhas que formaram esse gigante e é como o corpo humano, a cabeça mandando o corpo só serve para servir a mente. Então, o que a cabeça mandar, o corpo faz. Se o corpo resolver ficar rebelde e formar uma célula como ele quiser, o que eu faço? Eu toro fora. Então, esse era o resultado. Porém, tudo que o corpo precisar, eu dou para ele. Né? É assim que funcionava o absolutismo de Thomas Hobbes. E é lógico que ele estava lambendo o saco do rei. E nem era o rei que mandava na época, né? Era a ditadura de Cromwell. Né? Capítulo 3, então, da consequência ou da cadeia de imaginações. Vamos lá, então, amigos. Por consequência, ou a cadeia de pensamentos, entendo aquela sucessão de um pensamento a qualquer outro que se denomina para distinguir o discurso em palavras. Quando a gente fala alguma coisa, a gente pensou. Igual a gente fala, a gente pensa por palavras. É o discurso mental, segundo o nome que ele chama ali, o Hobbes. Quando o homem pensa, seja lá em que diabos for, o pensamento que se segue não é tão fortuito como poderia parecer. Ele não é à toa, na verdade, ele segue uma sequência. Não é qualquer pensamento que se segue indiferentemente a um pensamento.
Na verdade, tem um motivo para ser daquele jeito e não de outro. Mais ou menos como essa ideia aqui. É uma cadeia, né? O dominó, um pensamento segue do outro, tem uma lógica. Toda cadeia de consequências, mas assim como não temos uma imaginação da qual não tenhamos tido antes uma sensação, na sua totalidade ou em parte, do mesmo modo, não temos passagem de uma imaginação para outra se não tivermos tido previamente o mesmo nas nossas sensações. A gente só vai ter isso porque a gente teve algum momento em que a gente tirou essa informação do mundo objetivo, do mundo externo. Não saiu do nada de dentro da gente. A razão disto é a seguinte: todas as ilusões são movimentos dentro de nós, vestígios daqueles que foram feitos na sensação, as 5. E aqueles movimentos que imediatamente se sucedem uns aos outros, na sensação, continuam também juntos depois da sensação, na cabeça, nas imaginações, né? Ficam trabalhando as informações coletadas no sentido no computador velho aí, que é o cérebro, a cabeça aí pensando então. Nessa ideia justamente de que ela pode levar a uma ilusão, como a gente vê aqui, né? A gente pode ver muitas coisas aqui. A gente pode ver um senhor idoso e uma senhora, podemos ver uma taça amarela, como um cálice, podemos ver um mariachi aqui, outro mariachi ali, não um tocador de violas aqui. Tem até uma moça aqui, na orelha, aqui não é na orelha, é uma moça, né, que pode ser aí o que está aparecendo aqui então. A ideia de uma ilusão. Assim aparecendo novamente o primeiro, sendo predominante, e o segundo segue, por coerência da matéria movida, a maneira da água sobre uma mesa lisa quando você joga, que quando se empurra uma parte com o dedo, o resto segue também. Do mesmo jeito funciona a cabeça. Como eu disse, o Hobbes é do século XVII, mas ele consegue escrever de uma maneira que a gente entende ele. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente escreveu durante e depois dele é impossível de entender. Um exemplo disso é o Spinoza, pelo amor de Deus. Mas por que na sensação de uma mesma coisa percebida, ora se sucede uma coisa, ora se sucede outra? Acontece no tempo que, ao imaginarmos alguma coisa, não há certeza de que o que imaginaremos em seguida. Pode ser que a montagem seja diversa. Um dia alguém teve uma ideia nova. Se temos certeza de que dará alguma coisa e que antes, num outro momento, se sucedeu aquela, segundo Hobbes, a ideia da água, né? Empurrar água. Essa cadeia de pensamentos ou discurso mental é de dois tipos. O primeiro é livre, sem desígnio e inconstante, com o qual, como quando não há um pensamento apaixonado para governar e dirigir aqueles que se seguem, como fim de uma meta, desejo ou paixão. Então, de repente, o pensamento só surge e não dá para saber onde ele vai dar, onde a gente gostaria, o que a gente quer ou está inclinado, ou se a gente está até sentimental em relação a algo mesmo. Neste caso, disse que os pensamentos vagueiam. Estou voando, estou viajando. E parecem impertinentes uns aos outros. Só estou pirando aqui numas paradas aleatórias, como acontece no sonho. Tipo aqui, voando na cabeça e tal. Assim, são comumente os pensamentos dos homens que não só estão em... Homem significa pessoas, que apesar de ser patriarcado à época, é todo mundo. Não só estão sem companhia, mas também sem quaisquer preocupações. Embora mesmo então em seus pensamentos estejam tão ocupados como em qualquer outro momento, mas dessa vez sem harmonia, como o som de um alaúde fora de tom, ou mesmo dentro do tom tocado por alguém que não sabe tocar. O pensamento está tudo torto. O que está faltando ali? Saber tocar. Como que sabe? Pela lógica, pensando certinho. Como que eu saber? Escuta eu, que eu sei. É isso que ele está dizendo. E contudo, nesta selvagem disposição da mente, espírito, alma,
O homem pode muitas vezes perceber o seu curso e dependência de um pensamento em relação ao outro, que às vezes ocorre essa ligação. Às vezes não, às vezes sim. Pois num discurso na nossa atual guerra civil, que eles estavam vivendo a guerra civil inglesa, que coisa pareceria mais impertinente do que perguntar, como efetivamente aconteceu, qual era o valor de um dinheiro romano? Qual é o valor? Porque será que fazia sentido perguntar qual é o valor do dinheiro dos romanos numa guerra civil em que a igreja está envolvida? Bom, dentro disso, contudo, para mim, a coerência era assaz manifesta, pois o pensamento da guerra trouxe o pensamento da entrega do rei. Aos seus inimigos, esse pensamento trouxe o pensamento da entrega de Cristo, e por sua vez o pensamento dos 30, dinheiro que foi o preço da traição. E daí facilmente se seguiu aquela pergunta maliciosa, que foi a venda de Jesus por 30 moedas de ouro, né? De entregar Jesus o Judas lá, que mesmo sendo mandado fazer isso, acabou se enforcando no final, se deu mal e todo mundo vê ele com maus olhos. E tudo isso num breve momento, pois o pensamento é célere. E aí as moedas que foram vendidas, né, por Jesus aí, que foi levado aquela tortura toda, aquela ah, punição por chicotadas e tal, e depois a crucificação. A segunda é mais constante por ser regulada por um desejo ou desígnio. A primeira, ela parece à toa, e a segunda parece já ser determinada por alguma coisa, pois a impressão feita por aquelas coisas que desejamos ou receamos é forte e permanente, e quando cessa por algum momento, de rápido retorno. Então, parece que tem uma lógica na ida e na volta desses pensamentos, e por vezes tão forte que impede ou interrompe nosso sono. Do desejo surge o pensamento de algum meio que vimos produzir algo semelhante àquilo que almejamos, e do pensamento disso, o pensamento de meios para aquele meio, e assim sucessivamente, até chegarmos a um início dentre de nosso próprio poder. E a gente vai pensando alguma coisa e tal, e vai chegando até que a gente consegue dominar um pensamento que realmente conseguimos tocar agora. E é justamente isso. Esse pensamento vai indo, nessa ideia de sonhar acordado. Não. A gente vai tentando tomar o comando das coisas na nossa própria mente. Então, e por fim, pela grandeza da impressão, muitas vezes no espírito, no caso dos nossos pensamentos, começarem a divagar, eles são rapidamente trazidos de novo ao caminho certo. O que, observado por um dos 7 sábios, o levou a dar aos homens o seguinte preceito, que hoje está esquecido: Respite finem, o que significa que em todas as nossas ações devemos olhar muitas vezes para aquilo que queremos ter. Tudo tem uma finalidade, então nas suas ações, para que você está fazendo isso? Para que você está pensando? Qual é a razão disso? É uma pergunta, né? Respite finem, pois deste modo concentramos todos os nossos pensamentos na forma de o atingir. Ou seja, você se concentra, bota toda a sua força ali. E essa ideia, né, como se estivesse agora para onde ir nessa encruzilhada da vida. Né, um caminho parece pavimentado, o outro cheio de barro. Né, às vezes nos encontramos nessa situação de dilema na vida. A cadeia de pensamentos regulados é de duas espécies. Uma, quando a partir de um efeito imaginado, procuramos as causas ou meios que produziram, e esta espécie é comum ao homem e aos outros animais. E a outra, quando imaginado seja qual for, procuramos todos os possíveis efeitos que podem ter a causa, essa coisa ser produzidos, ou por outras palavras, imaginamos e que podem fazer com ela, quando a tivermos. Dessa espécie só tenho visto indícios no homem, pois se trata de uma curiosidade pouco provável na natureza de qualquer ser vivo que tenha outras paixões além das sensuais,
como por exemplo a fome, a sede, a lascívia, a cólera, de seres que têm essas coisas. E essa imaginação, ela provém justamente de uma natureza e de uma lógica, no qual o homem tem muito mais provido. E quando não, ele é muito mais próximo dos animais. Que é justamente essa ideia da curiosidade. Olha o garotinho aqui investigando. Aqui. Essa é a ideia. Em suma, ou seja, no fim das contas, o discurso da mente, o pensamento, cadeia de pensamentos, quando é governada por um desígnio, por um design, por uma direção, por uma paixão, por um objetivo, nada mais é do que procura ou a capacidade de invenção, que os latinos denominaram sagacitas, a astúcia, ou a solertia, a habilidade. Uma busca das causas de algum efeito presente no passado, ou dos efeitos de alguma coisa, causa passada ou presente. Então, sempre somos denominados por sagacitas e solertia, a habilidade ou astúcia. Umas vezes, o homem procura aquilo que perdeu, e daquele lugar e tempo em que sentiu a falta. O seu espírito volta atrás, de lugar em lugar, de momento em momento, a fim de encontrar onde e quando o tinha, ou, por suas palavras, para encontrar algum momento e lugar certo e limitado do qual possa começar o método que procura. Que era mesmo que eu pensei? E ele fica quebrando a cabeça. E é isso que ele está tentando pensar aqui. Aqui, no caso, a ideia da astúcia, né? Justamente da raposa, que é o símbolo da astúcia aí em toda a Terra. Mais uma vez, daí os seus pensamentos percorrem os mesmos lugares e momentos a fim de descobrir que ação ou outra ocasião o pode ter feito perder. Por que nós esquecemos o pensamento que eu não queria ter esquecido? A isto chamamos de lembrar, recordação, o ato de trazer ao espírito, à mente. Os latinos chamavam de reminiscência. Reminiscentia, escreve-se reminiscência, que é lembrar, por se tratar de um reconhecimento de nossas ações passadas. Às vezes, o homem conhece um lugar determinado no âmbito do qual ele deve procurar. Então, seus pensamentos ocorrem de todos os lados para ali, como quando alguém varre uma sala para encontrar uma joia, ou quando um cachorro percorre um tempo para encontrar um rastro, ou quando um homem percorre o alfabeto para iniciar uma rima. Tipo, todos os tentamentos lógicos, né? Encontrou aí uma pedra preciosa, o homem aí. Às vezes, o homem deseja conhecer o acontecimento de uma ação, e então pensa em alguma ação semelhante no passado, e os acontecimentos dela, uns após os outros, supondo que os acontecimentos semelhantes se devem seguir a ações semelhantes. Então o homem pensa que toda ação vai causar naquilo e acha que todo o resto vai seguir isso. E isso vem da ideia, do pensamento. Ele acha que isso vai se refletir no mundo de fato agora, com as mãos ali, por exemplo, mexendo com objetos como procurando pedras. Como aquele que prevê o que acontecerá a um criminoso, reconhece aquilo que viu seguir-se a de crimes semelhantes no passado, tendo esta ordem de pensamentos. O crime, o oficial de justiça, a prisão, o juiz e as galés, apenas que eram condenados a remar nas galés. Eram os navios, os barcos, trabalhos forçados executados por prisioneiros agrilhoados para remar nos barcos antigos do passado que tinham então, né? As galés aí eram essas aí, no caso, que está se referindo. A esse tipo de pensamento se chama previsão. É quando você já tem uma noção e você se lembra, então você prevê. E prudência ou providência. E você está tomando um cuidado, mas você prevê porque você já conhece. E algumas vezes sabedoria, porque você já ultrapassou isso. Você já chegou num ponto em que você está tão bom que você consegue perceber as coisas de uma maneira especial. É lógico que Hobbes achava, você sabe. Embora tal conjectura é uma especulação, uma hipótese,
devido à dificuldade de observar todas as circunstâncias, seja muito falaciosa. Às vezes erramos, então, é isso que ele quer dizer. Mas isso é certo, quanto mais experiência das coisas passadas tiver uma pessoa, um homem, uma mulher, né? Esse negócio de falar homem demais é complicado, mas pense em ser humano. Tendo mais, tanto mais prudente, mais cuidadoso é, e suas previsões raramente falham, né? Porque ele tomou muito cuidado, ele observou muito bem o passado. Só o presente tem existência na natureza. As coisas do passado têm existência apenas na memória, mas as coisas que estão para vir não têm existência alguma, nem no passado, nem no presente e nem no mundo, sendo o futuro apenas uma ficção da mente, do espírito, aplicada às consequências das ações passadas às ações que são presentes, o que é feito com muita certeza por aquele que tem mais experiência, mas não com a certeza suficiente. Não dá para ter certeza de tudo que você acha. Ou seja, quanto mais tempo passar, mais fácil vai ser de você prever correto. Mas a chance de você errar existe o tempo todo. E muito embora se denomine prudência, cuidado, quando o acontecimento corresponde à nossa expectativa, contudo, em sua própria natureza, nada mais é do que uma suposição. Você supôs e acertou. Pois, pois a previsão das coisas que estão para vir, que é a providência, só compete àquele cuja vontade as coisas devem acontecer. Dele apenas e sobrenaturalmente deriva a profecia, né? E ele consegue profetizar de tão bom que ele ficou naquilo. O melhor profeta, naturalmente, é o melhor adivinho. E o melhor adivinho é aquele a quem é mais versado e erudito nas questões que adivinha. Ele conhece o que ele está falando, pois ele tem o maior número de sinais pelos quais se guiar, como um cientista que entende muito bem o que vai dar, sei lá, do fogo ou de uma queda de um prédio. E ele usou o termo profecia, né? Está Nostradamus, né? Um dos mais famosos profetas, né? Michel de Notre-Dame, né? Nostradamus, as profecias. Um sinal é um evento antecedente do consequente. Então temos um sinal que anuncia que aquilo vai acontecer, como um raio de luz que aparece no horizonte e logo amanhecerá. E contrariamente o consequente do antecedente, como, sei lá, a fumaça da fogueira, ela veio depois. Quando consequências semelhantes foram anteriormente observadas, e aí você vai usar isso que é chamado de experiência no futuro. E quantas mais vezes tiverem sido observado, menos incerto é o sinal, mais correto você vai acertar. Porque você viu várias vezes que é sempre assim, ou seja, está falando de lógica, de dedução. É isso que ele está falando, porque você viu bastante. Quanto mais velho, quanto mais tempo, melhor. E portanto, aquele que possuir mais experiência de qualquer tipo de assunto, não importa qual, tem maior número de sinais porque pode se guiar para adivinhar os tempos futuros e, consequentemente, é o mais cuidadoso, é o mais prudente, é o mais cauteloso porque conhece mais e muito mais prudente do que aquele que é novato no assunto, desde que não se seja igualado por qualquer vantagem de uma sabedoria natural ou extemporânea, muito embora os jovens possam pensar o contrário. Os jovens podem achar, por exemplo, que podem ser muito experientes, né? E tem essa ideia de você ter essa experiência e conseguir encaixar com mais facilidade as peças do que pode acontecer na previsão do futuro aí pela sua experiência. Contudo, não é a prudência que distingue os homens dos animais. Isso eles fazem também. Os animais, eles têm esse cuidado, eles já são tipo gato escaldado tem medo de água fria, por exemplo. Ele já passou por aquilo, então ele não vai mais. Há animais que com um ano observam mais e alcançam aquilo que é bom para eles, de uma maneira mais prudente do que jamais uma criança poderia fazer com 10 anos. Eles são rápidos, os animais. Realmente, o ser humano ele é mais lerdo na sua evolução, porém, ele vai muito, muito, muito mais longe. Do mesmo modo que a prudência é uma suposição do futuro, tirado da experiência de tempos passados, também é uma suposição de coisas passadas, tiradas de outras coisas, não futuras, mas também passadas antes delas, o passado antes do passado. E aí você está nessa situação em que você pensa, e agora, né?
diante de um abismo, né? Será que eu vou conseguir chegar em algum lugar? É exatamente essa ideia. Pois aquele que tiver visto por que graus e fases de um estado, país florescente, um país novo que está emergindo agora, primeiro entra em guerra civil e depois chega numa ruína e vira uma desgraça só. Ao observar as ruínas de qualquer outro estado, pressuporá uma guerra semelhante em fases semelhantes a ele também, porque ele viu a mesma coisa acontecer em outros lugares. Mas essa conjectura, essa hipótese, essa conclusão, essa hipótese, essa ideia que pode ser, tem quase a mesma incerteza que a conjectura do futuro, sendo ambas baseadas apenas na experiência. Ele não tem certeza, mesmo que ele aumente a chance dele. E ele está falando exatamente disso aqui, ó, da guerra que ele viveu. A Batalha de Maelstrom Moor, em 1644, marca a vitória decisiva das forças parlamentares durante a Guerra Civil Inglesa. A pintura de John Barker, ali no caso em 1811 e 1876. Não há qualquer outro ato do espírito humano que eu possa lembrar naturalmente implantado nele que exija alguma coisa mais além do fato de ter nascido homem e de ter vivido com o uso de seus 5 sentidos. Graças a isso que eu consigo fazer as coisas que seres humanos são capazes de fazer. Aquelas outras faculdades das quais eu falarei a pouco e pouco, e que parecem características apenas do homem, são adquiridas e aumentadas com o estudo e a indústria. Indústria é esperteza, é o uso da cabeça. E são aprendidas pelo homem através da instrução e da disciplina. Estudar e se aplicar. E precedem todas as invenções das palavras e do discurso, pois além da sensação e dos pensamentos e da cadeia de pensamento, o espírito do homem não tem qualquer outro movimento, embora com a ajuda do discurso e do método, da maneira, as mesmas faculdades, as mesmas condições, habilidades passam a ser desenvolvidas, as mesmas capacidades desenvolvidas a ponto de que distinguem os homens de todos os outros seres vivos. O homem é especial nesse sentido. Então, quando ele tem a disciplina de se empenhar e ir numa direção, né? Como essa ideia aqui da imagem do homem correndo, tem que ter muita disciplina para praticar um esporte desses aí. Seja o que for que imaginemos, é sempre finito. Nunca vamos até o infinito. Portanto, não existe qualquer ideia ou concepção de alguém que denominamos infinito. Nenhum homem pode ter em sua mente, espírito, alma, uma imagem de magnitude infinita, nem conceber uma velocidade infinita, um tempo infinito, uma força infinita, um poder infinito. Não dá. O que você chama disso é só uma impressão que você julga ali como próxima, mas não é. O homem não é dado isso a ele, ele não consegue, é uma capacidade além do humano, segundo o Hobbes. Quando dizemos que alguma coisa é infinita, queremos apenas dizer que nós somos capazes de conceber até onde vai, os limites e fronteiras de coisa designada, não tendo concepção de outra coisa, mas de nossa própria capacidade. Um exemplo disso é falar que o espaço é infinito. Pronto. E a gente fala isso justamente por quê? Porque a gente não sabe. É essa a ideia. Portanto, o nome de Deus é usado não para nos fazer concebê-lo, pois ele é incompreensível e sua grandeza e poder são inconcebíveis, mas para que possamos venerar Deus. Também porque, como disse antes, seja que diabos for que concebamos, foi primeiro percebido pela sensação, quer tudo de uma vez, quer por partes, não importa, e o homem não pode ter um pensamento representando alguma coisa que não esteja sujeita à sensação. Ele só pode perceber alguma coisa que um dia ele viu, ouviu, sentiu de alguma forma. Isso é muito importante. Exatamente essa ideia, né? Você pode contemplar Deus. É para isso que serve a nossa mente nesse sentido. Mas tudo que pensamos vem da nossa experiência. Nenhum homem, portanto, pode conceber uma coisa qualquer, mas tem que conceber em algum lugar e dotada de uma determinada magnitude suscetível de ser dividida em partes.
Tudo que ele pensa, ele pode pensar em certo tamanho, pequeno ou grande, e dividir. Que alguma coisa está toda nesse lugar e toda em outro lugar ao mesmo tempo, que as duas ou mais coisas podem estar num ou no mesmo lugar ao mesmo tempo, nenhuma dessas coisas jamais ocorreu e pode ocorrer na sensação, porque não tem como duas coisas ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, mas na mente dá. Mas são discursos absurdos aceitos pela autoridade, sem qualquer significado, de filósofos iludidos do passado e de escolásticos iludidos ou iludidores. E os escolásticos são os filósofos que as pessoas que estudaram na escolástica, nas escolas, nos monastérios medievais, que ensinavam um tipo de metodologia baseada no pensamento tomista de São Tomás de Aquino e de Aristóteles, que foi muito usado como base do tomismo. E essa escolástica permanece muito forte durante o século XV, XVI e XVII, até XVIII ainda tinha, né? E até hoje a gente ainda chama os acadêmicos, né, na língua inglesa, de scholars, né, que são os escolásticos. E essa é exatamente a mente, é exatamente a imagem da mente processando todas essas informações aí. Então, amigos, né, aqui, né, mostrando o Leviatã original, só colorizado por computador, que é o mesmo que eu fiz para vocês lá no início, que é o trabalho do Hobbes aí. Nunca se esqueçam da origem de tudo, que é a dúvida. Eu espero tê-los ajudado com esse terceiro capítulo. Por favor, fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, suas perguntas, que eu estou aqui para lhes ajudar. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, amigos, é isso e até a próxima e tchau para todos. Até mais, amigos.